Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a você a palavra de Deus, o conhecimento do Senhor, o vislumbre deste Deus maravilhoso, digno de toda glória e de toda adoração. Para estarmos alinhados com Deus, para podermos contemplar a formosura do Senhor em tudo que Ele criou e conhecermos mais o Senhor, precisamos da revelação das Escrituras de quem é Deus. Podemos conhecê-lo através dos seus atributos perfeitos, das qualidades do seu caráter, santo, perfeito, justo e poderoso. Nosso Deus não é apenas poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. A onipotência de Deus é o tema do nosso estudo de hoje, do nosso programa. Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, para contemplar Deus e para poder adorá-lo como Ele é digno. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus, este Deus maravilhoso, este Deus fiel, é um Deus onipotente. É o Deus que tem todo o poder para criar os céus e a terra, o poder para criar todas as coisas, o poder para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Este Deus fiel, este Deus maravilhoso, Ele se deixa ser encontrado por nós. Ele se revela a nós, simples mortais, nos mostrando a sua glória e o seu poder. Vamos ver um pouquinho sobre a onipotência, esse poder autêntico do Senhor, esta capacidade de exercer autoridade de maneira eficaz. Este poder que pertence somente ao Senhor. Vamos abrir a Escritura. Vamos ver o que está no Salmo 62, versículo 11. Diz assim: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Que coisa tremenda a própria palavra de Deus nos dizendo que o poder pertence a Deus. Por isso o Senhor disse a Sara, a Abraão, para Deus não há impossíveis. Por isso Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. Não há impossíveis para Deus, tudo para Deus é possível. Deus sim, do nada fez todas as coisas. Deus sim, criou todas as coisas que existem. Deus sim, criou até mesmo as leis que regem a natureza. Foi Ele, foi o Senhor. Ele não é apenas poderoso, Ele é o Todo-Poderoso Deus. Este Deus fiel, este Deus que ama, este Deus que está conosco em todo o tempo. Vamos ver o poder de Deus demonstrado na criação. Olha o Salmo 148, versículo 5, diz assim: Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criadas. Descobrimos aqui que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas e a porção seca e houve a separação. Haja relva, a terra produza relva, árvores frutíferas, haja animais. E tudo aconteceu. O poder da sua palavra. No Salmo 65, de 5 a 8, diz: é Ele quem sustenta o mundo pela sua palavra. Deus sustenta tudo por sua palavra. A sua palavra mantém tudo em seus lugares. Nada vai acontecer fora do domínio do Senhor. Nada pode dizer assim, nós vamos fazer o que nós queremos e Deus tem de aceitar. Não. Deus tem o domínio, o poder, o controle, a soberania, o poder sobre todas as coisas.
todas as coisas. Ele sustenta o mundo por sua palavra. Nós vamos ver o seu poder revelado a Israel. Deus revelou-se a Israel. No Salmo 78, de 12 a 16. Olha que texto maravilhoso. Ele vai contar o que fez com seu povo Israel. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito. No campo de Zoã, dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. As pragas sobre o Egito e o poder de Deus. Aqui nos diz que o Senhor fez prodígios na presença dos pais no Egito. E ali nós podemos ver em todo o livro de Êxodo, em Números, em Deuteronômio, quando nos contam todas as coisas que aconteceram com o povo no deserto, como Deus fez brotar água da rocha, como Ele abriu o mar vermelho para o povo passar, as pragas sobre o Egito, aquelas 10 pragas, água transformada em sangue, água que virou sangue, ali o rio Nilo, todo em sangue. Nós vimos como o Senhor trouxe trevas sobre a terra, os piolhos, os gafanhotos, as úlceras, a chuva de granizo, de pedra que destruiu tudo. O Egito ficou completamente arruinado depois dessas pragas. Nós vimos que o Senhor trouxe sobre o Egito o seu poder. Diz a palavra em Êxodo 9, de 13 a 16. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Aqui o Senhor está falando com o Faraó: olha, Faraó, você está nas minhas mãos. Eu podia já ter dado cabo de você, eu podia já ter te eliminado, mas eu deixei você para que você saiba quem é Deus, para que todos saibam quem é o Senhor, para que temam, para que conheçam Deus. É maravilhoso saber que o nosso Deus é este Deus fiel, este Deus poderoso, este Deus tremendo, este Deus que tem todo o poder no céu, na terra, tem o domínio. E o Senhor revelou o seu poder exatamente para que todos soubessem quem Ele é. O Deus de Israel, o Deus fiel, este Deus maravilhoso. E nós vamos ver que ali, quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, Ele também os levou para atravessar o Mar Vermelho. E foi uma experiência tremendamente grande, tremendamente poderosa. O que aconteceu? O povo de Israel foi levado para, podemos dizer assim, uma emboscada. Eles estavam caminhando por uma estrada que ia dar num beco sem saída. Eles só tinham diante de si o Mar Vermelho. À direita e à esquerda, altas montanhas. Atrás deles, pelo caminho, vinham os egípcios. Para onde eles iriam fugir? O que eles iriam fazer? Chegaram na praia de Nueiba, naquele lugar ali onde não tinham saída. O que fazer? Clamaram a Deus. E o que Deus fez? Disse a Moisés: dize ao povo de Israel que marche. Marchar para dentro do mar. Marchar, como assim? Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Que Deus fez soprar um forte vento
toda aquela noite que abriu, dividiu as águas em 2 muros de água, à direita e à esquerda, e o povo de Israel passou a pés enxutos. O que, tentando fazer os egípcios, quando estavam bem no meio, o Senhor emperrou as rodas dos carros, o Senhor os fez andar dificultosamente. E então Moisés estende a vara, depois que passa o último hebreu, a última ovelhinha. Então as águas vieram e submergiram o exército de Faraó, com seus carros, seus cavaleiros, seus cavalarianos. É o que nos diz a palavra. Em Êxodo 15, de 6 a 11, o povo então cantou. Moisés cantou, Miriam cantou, a glória e a vitória do Senhor. Diz assim o cântico: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das suas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei da minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em teus feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é como tu? Sim, aqui nós vamos ver Deus revelando o seu poder na travessia do Mar Vermelho. Deus é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Efésios capítulo 3, de 20 a 21, nós vemos Paulo dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. Aquele que é poderoso para fazer não o que nós pedimos apenas, não o que nós pensamos apenas, não o que nós oramos apenas, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais. O que você precisa, o que você necessita, este Deus é todo-poderoso para curar, para libertar, para suprir as necessidades, para perdoar, para restaurar, para mudar os corações. Ele pode. Ele traz a paz. Ele termina com a guerra. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o poder de Deus é também autoridade para perdoar pecados. Vamos ver? Aqui em Mateus capítulo 9, verso 6, nós vemos que Jesus está diante de um paralítico. E Jesus sabe o problema do paralítico: pecado. Pecado. Jesus sabe que ele está naquela situação por pecado. Há muitas pessoas que estão em situação de enfermidade, com dor de cabeça, com pressão alta, com problemas no coração, de artrites e de até mesmo paralisia, por causa de pecado. E aqui o Senhor diz, Mateus 9, verso 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus tem poder e autoridade para perdoar os pecados, para expulsar demônios. Sim,
E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, versículo 1. Autoridade sobre os espíritos imundos. Deus deu esta autoridade à igreja. Deus deu a mim, a você, autoridade sobre o inimigo, sobre Satanás, os seus demônios. Saia em nome de Jesus. E ele tem de sair. Ele nos deu autoridade. Autoridade para nos tornar filhos de Deus pelo seu poder. Em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nos tornarmos filhos de Deus. Esse poder maravilhoso de ser filho do Deus Altíssimo, de fazer parte da realeza do Senhor. E também a igreja, pelo Senhor, recebe poder para compartilhar a sua obra. Marcos 3, verso 15. Nós lemos assim: e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. É o Senhor que dá este poder à sua igreja. É o Senhor que nos dá esse poder pela sua presença, pelo seu Espírito que vem habitar em nós. E Ele vem como Deus, e Ele nos enche da sua graça, da sua luz, da sua verdade. Nós vamos ver aqui Jesus e o poder do Espírito Santo em Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Vemos Jesus aqui como um homem, Jesus sendo cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, fazendo tudo no poder do Espírito Santo, nos dando este exemplo como viver uma vida vitoriosa é uma vida no Espírito. Você tem vivido uma vida vitoriosa? Você tem tido uma vida de vitória? Você sente o Espírito Santo te guiando, te fortalecendo, te usando a cada dia? Assim viveu Jesus. E assim Ele quer que nós vivamos. Assim viveram os discípulos, os apóstolos que foram antes de nós. Assim a igreja tem avançado no poder do Espírito de Deus. Lucas 5,17 diz: ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele, Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder estava sobre Jesus. Isso havia sido profetizado no Antigo Testamento a respeito do Messias, do Cristo de Deus, do Filho de Deus, que traria salvação ao mundo. Ali estava Yeshua, Jesus de Nazaré, cheio do poder de Deus para curar. Porque a palavra de Deus já falava sobre isto, sobre o Messias, que ele teria autoridade para curar, para limpar os leprosos, para abrir os olhos aos cegos, fazer os surdos ouvirem, os coxos andarem, para trazer vida nova, alegria aos que estavam em tristeza e choro. Então, o Senhor Jesus veio com toda essa prerrogativa, com toda esta unção, para cumprir o propósito de Deus descrito ali nas Escrituras, mostrando que Ele era o Cristo de Deus. Nós vamos ver o poder do Espírito Santo na igreja. Em Atos 4, de 7 a 10, nós vamos ver o Espírito Santo agindo no meio dos apóstolos, dos discípulos, da igreja. Aqui algumas histórias registradas, mas foram centenas delas, milhares de pessoas tocadas e curadas pelo poder de Deus na igreja do primeiro século, chamada igreja primitiva. Vamos ver o texto? Atos 4, de 7 a 10, a mensagem de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, diz assim:
E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder e em nome de quem fizestes isto? Estavam sendo arguídos por um homem que foi curado, um aleijado, na porta formosa do templo. O aleijado estava com seus pés curados, estava andando, saltando, pulando, e cheio do poder de Deus. Perguntaram: com que autoridade? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro testemunhou que através do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, a igreja prosseguia curando, libertando, trazendo vida nova, trazendo alegria, através da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Deus dá este poder. Deus é o Todo-Poderoso. Todo poder pertence a Ele. Você não vai curar ninguém no seu poder. Você não vai exercer autoridade nenhuma no seu poder. Mas o poder é de Deus. De Deus. Vamos ver o poder de Jesus conferido à igreja em Efésios capítulo 1, de 19 a 23. Paulo diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que coisa linda! Aqui diz que qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à direita da majestade de Deus, acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se possa se referir, agora e no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. É o poder de Deus revelado em Cristo. Nós vamos ver o poder e a autoridade conferidos à igreja. O Senhor disse aos discípulos, disse a Pedro em Mateus 16, 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A autoridade e poder que o Senhor dava à igreja. Ele entregou a chave. Você tem essa chave. Eu tenho essa chave. Nós temos essa chave como igreja. A oração. Para ligar no céu. Para desligar o que precisa ser ligado ou desligado. Sim, para libertar, para curar, para trazer a presença de Deus. E nós vamos ver que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. A apoteose da nossa fé no Apocalipse, encontramos o poder de Deus revelado no futuro. Vamos ver? Apocalipse 4, 8 diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas,
estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é proclamado nos céus sem cessar. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E nós sabemos que haverá um tempo maravilhoso, quando a igreja do Senhor há de ser arrebatada, quando nós haveremos de estar face a face com o Senhor, quando estaremos para sempre em gozo com todos os salvos, para todos sempre. Nós veremos este Deus Todo-Poderoso. Nós teremos a apoteose da nossa fé em uma festa, podemos dizer, universal, com todos os povos, tribos, línguas, todas as nações da terra ali representadas. Apocalipse 11, de 15 a 18, nos fala sobre a última trombeta, a 7ª trombeta. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste com grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. O reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Hoje vemos as pessoas lutando, se degladiando, vemos os homens atrás de poder, atrás de dinheiro, fazendo guerras, destruindo uns aos outros, achando que estarão no poder para sempre. Mas nós sabemos que o poder pertence a Deus. Estas pessoas que estão no governo prestarão contas a Deus, pois todas as nações lhe pertencem. Mas vai chegar esse momento glorioso, quando tocar a última trombeta, quando soar a última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão, nós os vivos iremos ao encontro do Senhor nos ares, e aqui a palavra de Deus nos diz que o Senhor haverá de reinar. O reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E o cântico nos céus é: graças te damos, ó Senhor Deus nosso Todo-Poderoso, que eras, que és e que hás de vir. Aquele que era, que é, virá para levar os seus até a glória. Você está pronto? Você tem recebido o poder de Deus na sua vida? Deus tem revelado a você quem Ele é, o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Feche os seus olhos, curve sua fronte e ore comigo agora, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu louvo o Teu nome, eu abro para Ti o meu coração, me entrego em Tuas mãos para viver para a Tua glória, fazer a Tua vontade e andar em Tua presença. Lava o meu coração, perdoa todos os meus pecados, dá-me um novo coração, um coração semelhante ao Teu, puro, santo, limpo, e encha-me com Teu Espírito Santo. Usa-me em Tua obra, eu me entrego para ser somente Teu,
hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique firme no Senhor, leia a sua palavra, ore, busque o Senhor e o adore em espírito e em verdade. E até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe e até lá.